Caramba, massa, cara. Voltando um pouco a falar do seu estilo de vida, eu queria saber como que começou a sua rotina de alimentação. Você sempre teve esse tipo de estilo de vida de alimentação? Não, faz aproximadamente 5 anos que eu comecei essa virada de chave. Inclusive, mandei uma mensagem aqui pro Rodrigo agora há pouco, que ia ter o podcast, se ele poderia acompanhar. Aham, e deve ter mandado alguma mensagem no chat aqui, depois a gente vai dar uma olhada. Foi através do Rodrigo Marins, né, que é nutricionista também, é um cara que tem muita pele em jogo no estilo de vida que eu vivo, né? Eu conheci ele participando de uma prova de trail ali em Buenos Aires, Guarapari, que é um lugar muito propício para a prática do meu esporte no nosso estado. E aí, cara, eu passei a segui-lo nas redes sociais, isso 5 anos atrás, mais ou menos. E aí começou a me chamar a atenção o quanto a família desse cara me parecia agradável, sabe? Ele não reclamava de nada, a esposa dele muito bem fisicamente, mentalmente, os filhos dele com muita disposição, ele também praticando muito esporte assim como eu. Só que eu comecei a ver os hábitos do cara, ia tudo na direção oposta do que normalmente a TV nos vende, do que normalmente eu havia aprendido na faculdade. O cara dava pé de galinha pros filhos dele, eu ficava assim, caraca, assombrado. Eu falava com minha esposa, pô, nega, os moleques comem pé de galinha como se estivesse rasgando um pão, cara. E aí aquilo me chamou tanta atenção que eu falei, pô, eu vou chamar esse cara, eu vou trocar uma ideia com ele, porque eu quero esse estilo de vida pra mim, eu quero vivenciar isso daí e ver se eu me adapto a isso. E chamei ele no WhatsApp, me lembro como se fosse hoje, e aí a gente começou ali a trocar ideia, eu falei com ele que eu queria começar nesse estilo de vida. Inicialmente eu comecei com o que a gente chama aí de low carb, né? Que a gente tira bastante os carboidratos e ele me propôs que eu fizesse um 80-20. Até então eu nem sabia o que era o estilo de vida carnívoro, nem sabia que dava para o cara viver de uma forma mais estrita, que os carboidratos não eram essenciais, porque apesar disso ser básico, na faculdade não nos é ensinado isso, entendeu? A todo momento fazem com que a gente consuma prioritariamente carboidratos. E aí a dica que ele me pediu, que foi o que virou a história da minha vida, foi o seguinte, ele falou, cara, você vai, nessa época eu ainda almoçava, né, em restaurante, ele falou assim, amanhã quando você for montar o seu prato, você vai fazer o seguinte, 80% do seu prato vai ser proteína e gordura animal, os outros 20% do seu prato você vai enfeitar com o que você quiser, contanto que não tenha açúcar, óleo vegetal e trigo. Você pode botar fruta, legume, a folha que você quiser, nesses 20%, que vai ser só um enfeite no prato. Aí eu falei, só isso, cara, é fácil demais, eu gosto muito de carne, eu vou lá e vou arrasar. Ainda havia na minha cabeça aquela ideia de que a gente tem que comer carne magra. Fui lá pro restaurante, montei meu prato, botei 2 bifão lá, pedi a mulher que complementasse com mais 2 ovos fritos, botei no prato, enchi o prato de salada também, achei que eu tava arrasando. Aí mandei a foto pra ele. Aí ele, cara, tá excelente, mas tem muita folha aí ainda. Eu disse que era 20%, você botou metade do prato com folha. Eu pensei, cara, esse cara tá maluco, tem folha aqui, todo mundo fala que folha é bom pra caramba, ele tá falando que eu preciso reduzir ainda um pouco mais a folha, mas amanhã eu vou mostrar pra ele, eu vou fazer desse jeito então. Aí no outro dia eu fui e fiz perfeitamente desse jeito. Botei só acho que um tomatinho ali, uma couvezinha, bem pouquinho, e regacei na proteína e na gordura animal. Mandei a foto pra ele e falou, é isso. Agora é só você seguir dessa forma. Quando você tiver fome, é o 80-20 que você vai fazer. Cara, e aí eu me dediquei tanto a isso que muito rápido eu comecei a sentir uma enorme vontade de jejuar, eu comecei a sentir uma enorme disposição, né? As alergias que me atacavam demais, que meu nariz, eu acordava sempre com o nariz, aquela fungueira, sabe? Bastava virar o tempo, eu parar na frente de um ar-condicionado, de um ventilador, aquela fungueira chata pra caramba. Tudo isso foi sumindo, eu tinha uma necessidade absurda de, durante os intervalos da aula, próximo do horário que eu fazia a minha refeição, que chamam de almoço, de dar uma deitadinha ali, eu deitava lá no fundo da academia lá, de chegar babado, com a barriga cheia, sabe? Havia em mim uma necessidade estética, assim, um desejo, na verdade, de ter um abdômen rasgado e eu nunca conseguia, e eu comecei a ver que meu abdômen estava começando a aparecer de forma natural, e aí eu comecei a buscar. Comecei a ler um pouco mais sobre o estoicismo, comecei a buscar os autores que ele me indicavam, o Jason Fung, alguns outros autores que eu fui descobrindo durante essa jornada aí, o Danilo Balu, que para mim é referência aqui no país, escreve muito bem, ele é nutricionista, é profissional também de educação física. E aí a grande sacada disso que o Rodrigo me ofereceu, eu sou muito grato a ele até hoje, eu considero como parte da minha família, é o seguinte, que ele me mostrou a liberdade.
Ele não fez como a maioria dos profissionais fazem, que te aprisiona a uma receita ali, para que de 2 em 2 meses você fique sempre voltando nele ali, porque ele vai falar que você tem que pesar tal coisa, você tem que comer tal coisa em tal horário, não sei o que. Por quê? Porque ele precisa do seu dinheiro. É verdade. O que o Rodrigo fez foi me apresentar a minha liberdade e me mostrar, ó, o seu caminho é esse. É tanto que hoje eu me tornei estrito, né? Eu já não consumo mais nenhum tipo de fruta, de carboidrato, de legume, o que quer que seja. Ele ainda consome, né? Eu me tornei mais estrito do que ele, mas em momento algum ele me repreendeu, ou disse assim, não, cara, você não pode fazer dessa forma, ou seja, ele me mostrou a minha liberdade e eu consegui encontrar o caminho onde eu me sinto mais confortável, onde pra mim é o correto, entendeu? Entendi, a questão da fruta e legume é opção sua, no caso, então. É uma opção minha, porque eu me sinto mais confortável entendi. assim. Toda a minha alimentação ela é feita baseada em nutrir o meu corpo, já que não há mais vícios em mim. Então, pensando dessa forma, não há nada mais nutritivo e saboroso também do que proteína e gordura animal. Quando você está com fome de fato, tem algo mais gostoso do que isso? Proteína e gordura animal? Não tem, entendeu? Então, imagine o seguinte, já não há mais em mim vícios por necessidade de algo doce. Então, sempre que eu sinto fome, realmente, é a hora em que eu vou me alimentar. E quando eu sinto fome, realmente, o que é mais nutritivo para mim e mais saboroso são as proteínas e as gorduras animais. Então as pessoas de fora às vezes acham que eu tenho muita força de vontade. Mas não é força de vontade alguma. Naturalidade. É naturalidade. Eu como o que eu mais amo comer. Só que antes eu passei por um processo de retirar esse vício de mim. Então você nunca vai me ver reclamando, por exemplo, nossa, velho, que vontade de comer aquele bolo de aniversário ali, mas eu não posso comer isso. E era uma coisa que eu amava comer quando eu tinha ainda esse vício em mim. Hoje em dia eu olho pra ele como se fosse um pedaço de papel. Não é que eu fique me segurando, tipo, você vai me chamar pra ir numa festa. Eu vou na sua festa pra confraternizar com você. Se tiver o que eu como, eu vou comer. Se não tem o que eu como, eu fico tranquilamente. Quem tá no controle sou eu. Quando eu chegar dentro do meu lar, independente do horário que é, sentirei fome e vou comer a minha carninha de boa. Pode deixar quando fizer uma festa. Faz um churrasco. Tranquilamente, entendeu? Peito de frango. Cara, é só carne vermelha, né? Não, Não, às vezes, o que eu disse aqui pra vocês é o seguinte, o melhor dos mundos, é onde você mais reduz a inflamação do seu corpo, é onde você vai se sentir melhor, é estando só na carne vermelha, é o que a gente chama aí de Lion Diet, a galera costuma chamar de Lion Diet. Se você ficar dessa forma, você vai se transformar em praticamente um super-herói. Mas hoje eu vivo da seguinte forma, em alguns momentos eu fico estrito só a carne vermelha, mas normalmente eu fico todos os tipos de carne, ovos, eventualmente eu como aí um queijo, que é um queijo mais curado, que é o menos inflamatório, um queijo mais gorduroso, aquele mais duro e Eles amarelo. falam que é muito saudável, que é o queijo Minas mesmo. Não, o Minas... Aí você tá de sacanagem. O Minas, na verdade, é o que não tem gordura. Então, pro meu estilo de vida, ele é um dos piores. Ah, mas então qual... É o queijo amarelo, é um queijo curado, aquele que tem mais gordura. Entendeu? Aquele que você vai botar, por exemplo, ele lá pra derreter lá, ele vai realmente derreter, ele não vai criar crosta. É um queijo mais amarelo e mais duro. Vou dar uma pesquisada. E outro, mais caseiro, que tenha menos ingredientes possíveis. E manteiga. É isso que eu consumo no meu dia a dia. Eu vi você compra um outro tipo de manteiga, que eu vi você falando da Qualy que tinha lá, né? Não, aquilo lá é margarina, aquilo é margarina. veneno, velho. Cara, eu vi uma vez um cara falando que a composição da margarina, por uma molécula, ela não virava parafina, que o cara passa na prancha. Ué, mas é bom pra surfar e pra passar Aquilo, cara, nenhum animal na natureza consome aquilo ali. Aquilo ali eles criaram. Pra que Pra criaram algo. aquilo? Criar aquilo era tipo lubrificante de máquina, ou sei lá o que. Mas aí eles viram Tipo vaselina. que havia uma enorme demanda pra manteiga, e a manteiga era cara e você não conseguia suprir essa demanda para todo mundo de manteiga. Sim. Então viram que havia a necessidade de você pegar os óleos vegetais e transformar em algo lá parecido com a manteiga, e óleo vegetal você consegue produzir a rodo. Né? E nessa época houve muito estímulo dos governos para que houvessem essa produção de grãos, principalmente. E foi aí que criaram a margarina e estabeleceram para todo mundo que margarina era mais saudável, e até hoje, infelizmente, muitos marionetes aí tratam a margarina como mais... Eu não vou entrar nesse mérito, mas para mim, para o meu estilo de vida e para aquilo que eu acredito, margarina não é alimento,
E manteiga é um dos alimentos mais fantásticos que existem na face da terra. Quando você vai fazer a carne lá, os temperos que você usa normal mesmo? Ou Não uso tempero. Sal, só. Só sal. Eu acompanhei isso. Mas sal aquele sal, como é que fala? Sal grosso. Do Himalaia, não? Não, sal grosso. Pode ser o sal do Da Himalaia areia de também. Marataízes Rapaz, ali, tadinho. Você vai fazer churrasco, você vai botar tempero pra quê? É o mais básico possível. Agrião? Homem que bota tempero na carne. Ó, é o mais básico possível. Por quê? Porque eu quero sentir o sabor da carne. É carne e sal. Né? E outra, os temperos, eles acabam trazendo pra mim também um tipo de estufamento. Nem 10% de toda a flora que existe no mundo e todas as plantas que existem no mundo são... a gente consegue, de certa forma, digeri-las. São alimentos de fato pra gente. Ou seja, eles sempre... Todo tipo de vegetal, de folha, do que quer que seja, vai sempre trazer algum tipo de desconforto para nós. Porque tudo que há na natureza tem algo que a gente chama de um estilo... Isso. É o estilo de defesa daquilo ali. Os animais, eles se defendem através de ataque. A planta se defende através de algo que vai te causar uma certa irritabilidade. Então eu evito isso porque eu como qualquer tipo de planta que seja, como eu estou muito limpo, a minha barriga estufa. Ou o meu nariz começa a travar, entendeu? Então o preparo dos meus alimentos é basicamente sal. E aí se eu tiver que utilizar alguma coisa para, por exemplo, fritar ali, é o mínimo de manteiga, ou banha de porco, ou sebo bovino. Eu ia te perguntar isso. A banha de porco e a gordura de galinha é preferível? É algo que não deve fazer, e que jamais vai sair do meu estilo de vida, né? A carne sem gordura, ela tá faltando algo. A carne integral é a carne com a gordura. Então, por exemplo, na Sandra ali vende gordura de galinha no vidro. Eu posso pegar gordura de galinha e usar pra fritar, que é saudável? Comprar até galinha e matar ela se você quiser. Tranquilamente. Só que aí é o seguinte, cara. Hoje, Caraca, a maioria velho, das maneiro. pessoas, elas estão com sobrepeso e obesidade. Uhum. Então, o ideal para essas pessoas é utilizar o mínimo de gordura adicional. Ou seja, você vai comer o frango com a pele dele, mas você vai evitar adicionar essa gordura do frango em cima do frango ali. Eu vou